Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta aula de cálculo estequiométrico, nós iremos falar dos casos gerais. Antes de mais nada, nós devemos ver se a equação química está devidamente balanceada. Isto é, se os coeficientes estequiométricos estão corretamente ajustados, acertados. Porque se a equação não estiver balanceada, erra tudo, tá pessoal? Então não se esqueça disso. Aí eu criei um macete para lembrar dos passos que devem ser efetuados durante a resolução de um exercício de cálculo estequiométrico. Para você lembrar no dia da prova, lembra da palavrinha, da sigla MDC, em que essas letras são as iniciais de palavras-chave. A letra M é M de mol, escrever o número de mols, tá? Eu já vou explicar detalhadamente cada passo desse, só estou apresentando. Então a letra M é escrever o número de mols. A letra D significa dados do exercício. O que são os dados do exercício? A informação dada e a informação pedida. E a letra C significa C de conversão, fazer a conversão do número de mols. Então, mais uma vez, MDC. M, escrever o número de mols. D, escrever os dados do exercício. E C, fazer a conversão do número de mols. Tá? Nós iremos ver a aplicabilidade dessa teoria no exercício. Tá? Então, vamos lá. Olha lá, tá no slide que eu coloquei as letras coloridas para vocês lembrarem, tá? Atenção, aviso urgente, não apareceu ali, mas o que está escrito ali embaixo é: veja se a reação está balanceada, tá? Bom, aqui tem um exemplo então para nós aplicarmos a teoria. Calcule o volume de CO2 nas CNTP. O que é CNTP? Condições normais de temperatura e pressão, produzido pela decomposição térmica de 300 gramas de carbonato de cálcio, de acordo com o processo abaixo. Pessoal, a primeira coisa intuitiva que nós devemos fazer é verificar se essa equação está balanceada. Vamos fazer de cabeça aqui rapidão? Olha lá, o cálcio, Ca, eu tenho um cálcio desse lado, do outro lado eu tenho um cálcio. Então tá certo. O carbono, eu tenho um carbono desse lado, um carbono daquele lado. Então também está certo. Oxigênios, 3 desse lado. Ali, pessoal, não é CO, é CO2, tá? Então 2 mais 1 dá os 3 que eu tenho desse lado. Então a equação química está balanceada. Vamos colocar aqui no quadro então para resolver o exercício. Então, o que nós temos é o seguinte: o carbonato de cálcio, CaCO3, sofre uma decomposição térmica, e aí nós temos aqui o óxido de cálcio, CaO, mais o gás carbônico, CO2. Vocês entenderam o balanceamento? Ó, um cálcio, um carbono, 3 oxigênios, 2 mais 1, 3, tá? Quando não aparece nada na frente, subentende-se que o número seja o número 1. Então aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1. Esses números que aparecem na frente de cada substância participante é chamado dentro da química de coeficiente estequiométrico. E é justamente esses coeficientes estequiométricos que vão nos dizer a quantidade de mols, a proporção molar. Então, eu sei que é 1, então eu tenho quantos mols? 1 mol. Aqui é a mesma coisa. Como é 1, então eu tenho quantos mols? 1 mol. E aqui também, como aparece o número 1, então eu tenho quantos mols? Apenas 1 mol. Então, quando eu falo em MDC, essa primeira letra M é M de mols, é escrever o número de mols. E nós já escrevemos. Então, para escrever o número de mols, é só você olhar para os coeficientes estequiométricos, tudo bem? Então eu vou sinalizar como certinho para dizer que esse passo foi executado com sucesso, tá? O próximo passo
é colocar os dados do exercício. O que são os dados do exercício? A informação dada e a informação pedida. Qual foi a informação dada? 300 gramas de carbonato de cálcio. Então, embaixo do carbonato de cálcio, eu irei colocar 300 gramas. Essa é a informação dada. E qual foi a informação pedida? Normalmente, a informação pedida vem acompanhada de expressões como, por exemplo, determine, calcule, qual é. Nesse caso, ó, calcule. Calcule o quê? O volume. Volume de quê? De CO2. Então, embaixo do CO2, eu irei colocar a Vzão de volume. Então, esses são os dados do exercício. A informação dada e a informação pedida. Eu já sinalizei aqui. E, finalmente, a letra C é C de conversão. Como assim conversão? Quando eu falo conversão, é você trabalhar em um mesmo idioma. Por exemplo, massa com massa, volume com volume, número de átomos com número de átomos, número de moléculas com número de moléculas. Nesse caso, eu tenho mol. Aqui eu tenho massa, porque grama é a unidade de massa. Como que eu faço para converter mol para massa? Você pega o número de mols, que nesse caso vale 1, e multiplica pela massa molar do carbonato de cálcio. Lá no Enem vai falar que o cálcio pesa 40, não se preocupe com isso, você não precisa decorar, é fornecido no exercício, que o carbono pesa 12 unidades de massa atômica e que o oxigênio pesa 16 unidades de massa atômica. Então, no caso do carbonato de cálcio, CaCO3, está bem claro que eu tenho 3 oxigênios aqui. Mas no caso do carbono, quando não aparece nada, vale 1. E no caso do cálcio também, quando não aparece nada, vale 1. Esses numerinhos que estão aqui, subscritos, são chamados de atomicidade. Então vamos começar pelo cálcio. Eu pego a atomicidade, que vale 1, e multiplico pelo peso do cálcio, pela unidade de massa atômica do cálcio, que vale quanto? 40. Aí mais a mesma coisa para o carbono. A atomicidade vale 1, o peso vale quanto? 12. E a mesma coisa para o oxigênio. A atomicidade, 3 vezes o peso, que vale quanto? 16. 1 vezes 40, 40. 1 vezes 12, 12. 3 vezes 16, 48. 40 mais 12 mais 48 vai dar o quê? 100. 100 o quê? Gramas por mol. Isso aqui é a massa molar do carbonato de cálcio. Essa unidade gramas por mol é a unidade de massa molar. Então eu vou pegar o número de mols que vale 1 e vou multiplicar por quanto? Por 100 gramas. Porque agora sim nós estamos trabalhando com o mesmo idioma. Grama com grama, isto é, massa com massa. Agora veja esse outro lado. Aqui é mol e aqui é volume. Como que eu faço para converter mol para volume? Quando estiver na CNTP, nas condições normais de temperatura e pressão. Você vai pegar o número de mols, que nesse caso vale quanto? Vale 1, e vai multiplicá-lo por 22,4 litros. Aí você me pergunta, por que multiplica por 22,4 litros quando eu tenho que converter mol para volume? Porque o volume ocupado por 1 mol de um gás nas condições normais de temperatura e pressão foi verificado experimentalmente e diagnosticou-se que esse valor é um valor de 22,4 litros. Por isso que eu multiplico por 22,4 litros. Litro é a unidade de volume. Aqui é volume. Opa, volume com volume, estamos trabalhando em um mesmo idioma. Bom, então eu fiz a conversão. Agora é só resolver isso aqui. 1 vezes 100 está para 1 vezes 22,4. Assim como 300 está para V. Tá? Então vamos fazer aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. 1 vezes 100 está para 1 vezes 22,4. Assim como 300 está para volume. Então vai ficar como? 100 está para 22,4. Assim como 300 está para Vzão. Você pode multiplicar com os dados e isolar o valor de V, não é? Mas para ganhar tempo, dá uma observada aqui, por favor. Ó. De 100 para 300, o que aconteceu?
triplicou, ficou 3 vezes maior. Consequentemente, desse outro lado, vai triplicar também. Então, 22,4 vezes 3, né, vai dar aqui, ó, 3 vezes 4, 12, vai 1, 3 vezes 2, 6, 7, 3 vezes 2, 6, 67,2 litros. Então, esse é o resultado para o volume de CO2 ocupado nas condições normais de temperatura e pressão. Tá? Depois nós continuamos então. Valeu!